O Poder Sem Limites de Anthony Robbins. Parte 2. A Fórmula do Sucesso Final. Capítulo 11. Livrando-se da limitação. O que você quer? Só existe um sucesso: ser capaz de viver a sua própria maneira. Christopher Morley. Na primeira parte deste livro, compartilhei com você o que acredito serem os instrumentos para o poder. Você agora tem as técnicas e os critérios que lhe permitirão descobrir como as pessoas produzem resultados e como modelar suas ações a fim de poder produzir resultados similares. Aprendeu como dirigir sua mente e apoiar seu corpo. Você agora sabe como alcançar o que quer e como ajudar os outros a alcançarem o que querem. Isso nos deixa uma questão importante: o que você quer? O que querem as pessoas que amam e por que se preocupam? A segunda parte deste livro faz essas perguntas, faz essas distinções e encontra esses caminhos a fim de que possa usar suas habilidades das mais elegantes maneiras, de forma efetiva e direta. Você já sabe como ser um atirador perito. Agora precisa encontrar o alvo certo. Instrumentos poderosos não são de muita serventia se você não tiver uma boa ideia de onde quer usá-los. Você pode encontrar a maior motosserra já inventada e entrar na floresta. O que você vai fazer com ela? Se souber quais árvores quer cortar e por quê, está no controle da situação. Se não souber, tem um instrumento fabuloso que não lhe serve para nada. Coloquei antes que a qualidade de sua vida é a qualidade de suas comunicações. Nesta parte falarei sobre como aperfeiçoar as práticas de comunicação que lhe permitirão usar suas habilidades da maneira mais efetiva para a situação que quer apresentar. É importante ser capaz de mapear uma estratégia a fim de saber com precisão onde quer ir e conhecer as coisas que podem ajudá-lo a chegar lá. Antes de prosseguirmos, vejamos o que aprendemos até aqui. A coisa mais importante que agora você sabe é que não há limites para o que queira fazer. A sua chave é o poder da modelagem. A excelência pode ser duplicada. Se outras pessoas podem fazer alguma coisa, tudo o que você precisa é modelá-las com precisão e poderá fazer exatamente a mesma coisa, quer seja andar no fogo, ganhar $1 milhão ou desenvolver um relacionamento perfeito. Como modelar? Primeiro, você deve compreender que todos os resultados são produzidos por algum conjunto específico de ações. Todo efeito tem uma causa. Se você reproduz exatamente as ações de alguém, tanto interiores como exteriores, então você também pode produzir o mesmo resultado final. Comece modelando as ações mentais de alguém, partindo de seu sistema de crença, indo para a sua sintaxe mental e, finalmente, espelhando sua fisiologia. Faça as 3 coisas com efetividade e elegância e poderá fazer de tudo. Você aprendeu que sucesso ou fracasso começam com crença. Quer você acredite que possa fazer alguma coisa, ou acredite que não possa, estará sempre certo. Uma vez que diz para si mesmo que não pode, fecha os caminhos neurológicos que fariam isso possível. Se disser para si mesmo que pode fazer alguma coisa, você abre os caminhos que podem fornecer-lhe os recursos para a realização. Você também aprendeu a fórmula do sucesso final. Sabe seus efeitos, desenvolveu perspicácia sensorial para saber o que está conseguindo, desenvolveu flexibilidade para mudar seus comportamentos até encontrar o que funciona e alcançar seus efeitos. Se não conseguir isso, terá fracassado? Claro que não. Como um timoneiro guiando seu barco, você só precisa mudar o comportamento até conseguir o que quer. Aprendeu sobre o poder de estar num estado rico de recursos e aprendeu como ajustar suas fisiologias e suas representações interiores, de modo a servirem, capacitarem e incentivarem você a realizar seus desejos. Você sabe que, se estiver comprometido com o sucesso, você o criará. As pessoas não são indolentes. Elas simplesmente têm metas impotentes, isto é, metas que não as inspiram. Anthony Robbins. Um ponto importante que vale a pena acrescentar é que há um dinamismo incrível inerente nesse processo. Quanto mais recursos você desenvolver, mais poder você tem. Quanto mais forte você se sente, mais pode entrar em recursos maiores e até estados mais poderosos. Há um estado absolutamente fascinante que trata de alguma coisa chamada a síndrome do centésimo macaco.
Em seu livro Life Tide, publicado em 1979, o biólogo Lyle Watson conta o que aconteceu numa tribo de macacos numa ilha perto do Japão, depois que um novo alimento, batatas doces, cobertas de areia e recentemente desenterradas, foi introduzido em seu meio. Uma vez que os outros alimentos não requeriam preparo, os macacos estavam relutantes em comer as batatas sujas. Foi então que um macaco resolveu o problema, lavando as batatas num riacho e ensinando a mãe e os companheiros a fazerem o mesmo. Então algo aconteceu. Uma vez que um certo número de macacos, cerca de 100 deles, adquirira esse conhecimento, outros que não tinham contato com eles, mesmo macacos que viviam em outras ilhas, começaram a fazer a mesma coisa. Não havia um meio físico pelo qual pudessem ter sido influenciados pelos primeiros macacos, mas de alguma forma o comportamento se espalhou. Agora, esse não é o caso único. Há numerosos casos onde indivíduos sem maneira de entrar em contato com outros agem de notável acordo. Um físico tem uma ideia e, simultaneamente, 3 físicos em outros lugares têm a mesma ideia. Como isso acontece? Ninguém sabe com certeza, mas muitos cientistas proeminentes e pesquisadores do cérebro, tais como o físico David Bohm e o biólogo Rupert Sheldrake, acreditam que há uma consciência coletiva, para a qual todos nós podemos ser atraídos, e que quando nos alinhamos através de crença, através de foco, através de ótima fisiologia, encontramos um caminho para mergulhar nessa consciência coletiva. Nossos corpos, nossos cérebros e nossos estados são como um diapasão em harmonia com esse nível mais alto da existência. Assim, quanto mais afinado estiver, melhor alinhado estará, e mais poderá entrar neste rico conhecimento e sensação. Assim como as informações filtram nosso inconsciente para nós, podem também filtrar de fora de nós completamente para dentro, se estivermos num estado de recursos suficientes para recebê-las. Parte da chave desse processo é você saber o que quer. A mente inconsciente está sempre procurando informações de forma a nos dirigir para direções particulares. Mesmo no nível inconsciente, a mente distorce, cancela e generaliza. Assim, antes que a mente possa trabalhar com eficiência, devemos desenvolver nossa percepção dos efeitos que esperamos alcançar. Maxwell Maltz chama isso de psicocibernética, em seu muito conhecido livro Liberte Sua Personalidade. Quando a mente tem um alvo definido, ela pode focar e redirigir até alcançar a meta pretendida. Se não houver um alvo definido, a energia é dissipada. É como a pessoa com a melhor motosserra do mundo e que não tem ideia do que está fazendo na floresta. A diferença na habilidade para liberarem todos os seus recursos pessoais é diretamente afetada pelas suas metas. Um estudo sobre os graduados pela Yale University em 1953 mostra com clareza este ponto. Foi perguntado aos graduados se eles tinham um plano de metas claras e específicas anotadas por escrito, juntamente com um plano para alcançá-los. Somente 3% tinham. 20 anos depois, em 1973, os pesquisadores voltaram a entrevistar os membros sobreviventes da turma de graduados de 53. Descobriram que os 3% valiam muito mais em termos salariais do que os restantes 97%. É óbvio que o estudo apenas mediu o desenvolvimento financeiro das pessoas. No entanto, também descobriram que as medidas menos mensuráveis ou mais subjetivas, tais como o nível de felicidade e alegria que os graduados sentiam, os mesmos 3% também pareciam mais realizados. Esse é o poder de um objetivo determinado. Neste capítulo, você aprenderá a formular suas metas, sonhos e desejos, como fixar com firmeza na mente e como consegui-lo. Já tentou montar um quebra-cabeça sem antes ter visto a paisagem que representa? O mesmo acontece quando se tenta compor a vida sem conhecer a fundo o resultado. Quando você sabe seus efeitos, dá a seu cérebro uma figura clara e seu sistema nervoso sabe quais informações recebidas têm a prioridade máxima. Você precisa de mensagens claras para atuar com eficácia. A vitória começa pelo princípio. Autor anônimo. Há pessoas, todos nós conhecemos algumas delas, que parecem estar sempre perdidas num nevoeiro de confusão. Vão para um lado, depois para outro. Tentam uma coisa, então mudam para outra.
andam em um caminho e então voltam em direção contrária. O problema delas é simples: não sabem o que querem. Você não pode atingir um alvo se não souber qual é. O que você precisa fazer neste capítulo é sonhar, mas é muito essencial que o faça de uma maneira totalmente concentrada. Se você só ler este capítulo, não vai lhe adiantar nada. Precisa sentar-se com lápis e papel e ver este capítulo como uma oficina de decidir metas em 12 passos. Acomode-se num lugar onde se sinta bem confortável. Uma escrivaninha favorita, uma ensolarada mesa de canto, algum lugar que considere estimulante. Planeje passar 1 hora ou mais aprendendo o que espera ser, fazer, compartilhar, ver e criar. Poderá ser a hora de decidir metas e determinar efeitos. Fará um mapa das estradas que quer percorrer em sua vida. Planejará para onde quer ir e como espera chegar lá. Deixe-me começar com um aviso importante. Não há necessidade de pôr qualquer limite no que é possível. É claro que isso não significa jogar sua inteligência e bom senso pela janela. Se você tem 1,5 m de altura, não tem sentido decidir que sua meta é ganhar o campeonato de vôlei. Por mais que você tente, isso não acontecerá, a não ser que ande bem em pernas de pau. Mais importante, você estará desviando suas energias de onde podem ser mais efetivas. Mas, encarando com inteligência, não há limites para os efeitos possíveis para você. Prepare então sua folha de papel e caneta e comece a escrever. Metas limitadas criam vidas limitadas. Portanto, ao determinar suas metas, vá o mais longe que quiser. Você precisa decidir o que quer, porque essa é a única maneira possível de consegui-lo. Siga estas 5 leis ao formular seus objetivos. 1. Exprima seu objetivo em termos positivos. Dizer o que deseja que aconteça. Muito frequentemente as pessoas exprimem o que não querem que aconteça como suas metas. 2. Seja o mais específico possível. Como parece, soa, sente e cheira o seu objetivo. Use todos os seus sentidos para descrever os resultados que quer. Quanto mais ricas de sentidos forem suas descrições, mais fortalecerão seu cérebro para criar seus desejos. 3. Tenha um procedimento evidente. Saiba como você se parecerá, como se sentirá e o que verá e ouvirá em seu mundo exterior após ter alcançado o seu resultado. Se você não sabe como reconhecer quando o tiver alcançado, pode ser até que o já tenha. Você pode estar ganhando e sentir-se como se estivesse perdendo se não mantiver o entusiasmo. 4. Esteja no controle. Seu objetivo deve ser iniciado e mantido por você. Não deve depender de mudança de outras pessoas para que você seja feliz. Verifique que seu objetivo seja ecologicamente sadio e desejável. Projete no futuro as consequências de sua meta atual. Seu objetivo deve ser beneficiar você e outras pessoas. Sempre faço em meus seminários uma pergunta que quero fazer a você agora. O que faria se soubesse que não poderia fracassar? Se estivesse absolutamente certo do sucesso, que atividade seguiria? Que ações você faria? Todos nós temos algumas ideias das quais queremos. Algumas são vagas, mais amor, mais dinheiro, mais tempo para aproveitar a vida. No entanto, para dar força aos nossos biocomputadores, para que criem um resultado, precisamos algo mais específico do que um carro novo, uma casa nova ou um emprego melhor. Enquanto organiza sua lista, algumas das quais que anotará serão as coisas em que há anos tem pensado, algumas delas você conscientemente nunca formulou antes, mas você precisa decidir com critério o que quer, porque o conhecimento do que almeja determina o que conseguirá. Antes que alguma coisa aconteça no mundo exterior, deve primeiro acontecer no mundo interior. Há algo bastante espantoso sobre o que acontece quando você tem uma clara representação interior do que quer. Isso programa sua mente e corpo para alcançar aquela meta. Para irmos além de nossas limitações presentes, deixe-me dar-lhe uma metáfora física simples. Tente o seguinte: fique de pé com os pés ligeiramente separados. Levante o seu braço direito e aponte-o para a frente. Agora vire-se para a direita, apontando o dedo mais afastado que possa,
confortavelmente enquanto se vira. Mas vire o seu corpo sem virar os seus pés, sem tirar os pés do chão. Eles permanecem no mesmo lugar. Apenas tente virar o seu braço apontando para trás, de forma que possa ir o mais longe possível. Preste bem atenção até onde você conseguiu ir. Agora vire-se de volta, feche os olhos e em mente imagine-se virando outra vez, só que dessa vez indo mais longe. Agora outra vez, e dessa vez mais longe ainda. Agora abra seus olhos e fisicamente torne a se virar. Note o que acontece. Você criou uma nova realidade exterior ao programar primeiro seu cérebro para ir além dos limites prévios. Pense nesse capítulo como fazendo o mesmo por sua vida. Você vai agora criar sua vida como a quer. Na vida, normalmente, você só pode ir até um determinado ponto, mas em sua mente vai ter tempo para criar uma realidade maior do que a que já experimentou no passado. Então irá externar essa realidade no seu interior. Vamos agora observar os 12 passos dos quais falei anteriormente. 1. Comece fazendo um inventário de seus sonhos, das coisas que quer ter, ser e compartilhar. Crie as pessoas, sensações e lugares que quer que sejam partes de sua vida. Sente-se agora, pegue o papel e comece a escrever. A chave é empenhar-se em manter sua caneta movendo-se sem parar, pelo menos de 10 a 15 minutos. Não tente definir agora como irá conseguir esses resultados. Só escreva, não há limites. Abrevie quando for possível, a fim de logo poder passar para a meta seguinte. Mantenha sua caneta movendo-se o tempo todo. Leve o tempo que precisar para elaborar uma extensa lista de objetivos relacionados com trabalho, família, relacionamentos, estado mental, emocional, social, material e físico. E qualquer outra coisa. Sinta-se como um rei. Lembre-se de que tudo está ao seu alcance. Conhecer o objetivo é a primeira chave para alcançá-lo. Uma chave para determinar metas é fingir. Deixe sua mente rolar livre. Qualquer limitação que tenha foram criadas por você. Onde elas existem? Só na sua mente. Assim, sempre que começar a pôr limitações em si mesmo, atire-as para fora. Faça isso visualmente. Imagine um lutador atirando o seu oponente para fora do ringue. E então faça a mesma coisa com o que estiver limitando você. Pegue essas crenças limitadoras e jogue-as fora e esteja atento para o sentimento de liberdade que terá quando fizer isso. Este é o passo 1. Faça sua lista agora. Passo 2. Façamos um segundo exercício. Veja a lista que você fez, estimando o tempo em que espera alcançar esses objetivos. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ajuda a saber a linha do tempo em que você está esperando. Note como sua lista cresceu. Algumas pessoas descobrem que a lista que fizeram é dominada por coisas que querem hoje. Outras descobrem que seus maiores sonhos estão afastados, no futuro, em algum período imaginado de toda a realização e desempenho. Se todas as suas metas são a curto prazo, você precisa começar a ter uma visão maior de potencial e possibilidade. Se todas forem a longo prazo, precisa primeiro desenvolver alguns passos que o levarão na direção em que pretende chegar. Uma viagem de centenas de quilômetros começa com um só passo. É importante estar atento a ambos, o primeiro e o último passo. Passo 3. Agora quero que tente outra coisa. Separe as 4 metas mais importantes para você para este ano. Separe as coisas nas quais esteja mais empenhado, mais entusiasmado, coisas que lhe dariam a maior satisfação. Escreva-as. Agora quero que escreva por que as realizará mesmo. Seja claro, conciso e positivo. Diga a si mesmo por que está certo que poderá alcançar aqueles objetivos e por que é importante que o faça. Se puder encontrar razões suficientes para fazer alguma coisa, poderá se pôr a fazer qualquer coisa. Nossa determinação para fazer algo é uma motivação muito mais forte do que o objetivo que procuramos.
Jim Rohn, meu primeiro professor de desenvolvimento pessoal, sempre me ensinou que se temos razões suficientes, podemos fazer qualquer coisa. Razões são as diferenças entre estar interessado versus estar empenhado em realizar alguma coisa. Há muitas coisas na vida que dizemos querer, mas na realidade estamos interessados nelas só durante algum tempo. Devemos estar totalmente empenhados em tudo o que for preciso para realizá-las. Se, por exemplo, você diz que quer ser rico, bem, é uma meta, mas não diz muito a seu cérebro. Se você entende por que quer ser rico, o que estar bem de vida significa para você, estará muito mais motivado para chegar lá. Porque fazer alguma coisa é muito mais importante do que como fazê-la. Se você tem um porquê bastante grande, sempre poderá resolver o como. Se você tem razão suficiente, pode fazer virtualmente qualquer coisa neste mundo. Passo 4. Agora que você tem uma lista de suas metas principais, reveja-as confrontando-as com as 5 leis para formular objetivos. Suas metas estarão expressas no positivo? Suas sensações são específicas? Têm elas um procedimento evidente? Descreva o que experimentará quando realizá-las. Em termos sensoriais mais claros, o que verá, ouvirá, sentirá e que cheiros terá. Repare também se suas metas serão mantidas. São elas ecológicas e desejáveis para você e os outros? Se violar qualquer dessas condições, mude-as para se tornarem viáveis. Passo 5. A seguir, faça uma lista dos recursos mais importantes que você tem à sua disposição. Quando começa a elaboração de um projeto, você precisa saber que ferramentas tem. Para construir uma fortalecedora visão de seu futuro, precisa fazer a mesma coisa. Portanto, faça uma lista do que tem: traços de caráter, amigos, recursos financeiros, educação, tempo, energia e tudo mais. Apresente um inventário de forças, habilidades e recursos e ferramentas. Passo 6. Quando tiver feito isso, focalize as vezes em que usou alguns desses recursos com maior habilidade. Faça surgir em sua vida o número de vezes, de 3 a 5, em que tiver sucesso total. Pense nas vezes em que fez alguma coisa particularmente bem em negócios, esportes, assuntos financeiros ou relacionamentos. Pode ser qualquer coisa, desde um notável ganho na bolsa até um dia maravilhoso com seus filhos. Descreva o que o fez ser bem-sucedido, de quais qualidades ou recursos fez uso efetivo e o que, sobre essa situação, o fez sentir-se um sucesso. Passo 7. Depois de ter feito tudo isso, descreva a espécie de pessoa que teria que ser para atingir suas metas. Será preciso muita disciplina, muita educação? Terá de manejar bem o tempo? Se, por exemplo, quiser ser um líder cívico que realmente se distinga, descreva a espécie de pessoa que é eleita e que realmente tem a habilidade para atingir um amplo número de pessoas. Ouvimos muito sobre o sucesso, mas não ouvimos muito sobre os seus componentes, as atitudes, crenças e comportamentos que influem para produzi-lo. Se não tiver um bom domínio dos componentes, poderá achar difícil juntar o todo. Portanto, pare agora e escreva alguns parágrafos ou uma página sobre todos os traços de caráter, habilidades, atitudes, crenças e disciplinas que precisaria ter como pessoa a fim de alcançar tudo o que deseja. Pense um pouco sobre isso. Passo 8. A seguir, em poucos parágrafos, anote o que o impede de ter as coisas que deseja agora. Uma maneira de superar as limitações que criou é saber exatamente quais são elas. Disseque sua personalidade para ver o que está impedindo de alcançar o que quer. Você falha ao planejar? Você planeja, mas falha ao agir? Você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou se fixa tanto numa coisa que não faz mais nada? No passado, imaginou o cenário pior possível e então permitiu que essas representações interiores evitasse que agisse? Nós todos temos meios de limitar nossas próprias estratégias para o fracasso, mas reconhecendo nossas estratégias limitadoras passadas, reconhecemos também as estratégias passadas limitadoras. Podemos assim mudá-las. Podemos saber o que queremos, por que queremos, quem nos ajudará e uma porção de outras coisas. O que no final determina se vamos ser bem-sucedidos em nossos objetivos são nossas ações. Para guiar nossas ações, devemos criar um plano passo a passo.
Quando constrói uma casa, você só sai e pega uma pilha de madeira, alguns pregos, um martelo, um serrote e então começa a trabalhar? Começa a serrar e martelar para ver o que vai sair daquilo? Isso levaria ao sucesso? É pouco provável. Para construir uma casa, precisa-se de um projeto, um plano, precisa-se de uma sequência e uma estrutura a fim de que suas ações completem e reforcem umas às outras. De outra forma, só terá um louco amontoado de tábuas. É o mesmo com sua vida. Portanto, agora você precisa juntar seus próprios projetos para o sucesso. Quais são as medidas necessárias que deve tomar consistentemente para produzir os resultados que deseja? Se não estiver certo, pense em alguém que possa modelar, que já tenha realizado o que deseja. Precisa começar com seus últimos objetivos, então trabalhar para trás passo a passo. Se um de seus maiores objetivos é tornar-se independente financeiramente, o passo anterior a esse pode ser se tornar presidente de sua própria companhia. O passo anterior a esse pode ser tornar-se vice-presidente ou outro cargo importante. Outro passo pode ser encontrar um especialista conselheiro de investimentos ou um advogado de impostos para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro. É fundamental que continue a trabalhar para trás até encontrar alguma coisa que possa fazer hoje para apoiar a realização daquela meta. Talvez você possa hoje abrir uma poupança ou conseguir um livro que lhe ensine algumas estratégias financeiras de pessoas de sucesso em nossa cultura. Se quiser ser bailarino profissional, o que tem que fazer para alcançar esse objetivo? Quais são os passos principais? E quais são algumas das coisas que pode fazer hoje, amanhã, esta semana, este mês, este ano, para produzir os resultados? Se quiser ser o maior compositor do mundo, quais são os passos desse caminho? Trabalhando para trás passo a passo em objetivos de qualquer coisa de negócios à vida pessoal, você pode mapear o caminho correto para seguir de sua última meta até o que pode fazer hoje. Use a informação do último exercício para guiar o esquema de seus planos. Se não estiver certo de como o plano deve ser, pergunte a si mesmo o que impede que tenha agora o que você quer. A resposta a essa pergunta será alguma coisa em que pode trabalhar imediatamente para mudar. A solução desse problema torna-se uma submeta ou degrau para a realização de suas metas maiores. Passo 9. Aproveite agora para pegar cada uma de suas 4 metas principais e criar seus primeiros esboços de um plano passo a passo e de como realizá-lo. Lembre-se de começar com a meta e perguntar-se: o que teria eu de fazer primeiro para conseguir isso? Ou o que impede que eu tenha isso agora e o que posso fazer para mudar isso? Esteja certo de que seus planos incluem alguma coisa que possa fazer hoje. Até aqui completamos a primeira parte da fórmula do sucesso final. Você conhece com absoluta certeza os seus objetivos, definiu seus objetivos tanto a curto como a longo prazo e definiu quais aspectos de sua personalidade o ajudam e quais o impedem de ter o que quer. Agora quero que comece a desenvolver uma estratégia de como chegar lá. Qual é o caminho mais certo para conseguir a excelência? É modelar alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Passo 10. Portanto, aproxime-se de alguns modelos. Eles podem ser pessoas de sua vida ou pessoas famosas que conseguiram grande sucesso. Anote os nomes de 3 a 5 pessoas que conseguiram o que você quer conseguir e especifique em poucas palavras as qualidades e comportamentos que as fizeram um sucesso. Após ter feito isso, feche os olhos e imagine por um momento que cada uma dessas pessoas vai lhe dar alguns conselhos sobre a melhor maneira de conseguir suas metas. Anote uma ideia principal que cada uma lhe daria se estivesse falando pessoalmente com você. Talvez seja como evitar um obstáculo ou romper uma limitação, ou no que deve prestar atenção ou procurar. Imagine que eles estejam conversando com você e anote rápido, debaixo de cada um de seus nomes, a primeira ideia que lhe ocorra sobre o que pensa que cada um lhe falaria. Mesmo sem conhecê-las pessoalmente através desse processo, elas podem tornar-se excelentes conselheiros no seu futuro. Adnan Khashoggi modelou Rockefeller. Ele queria ser um rico e bem-sucedido homem de negócios. Portanto, modelou alguém que tinha feito o que queria fazer. Steven Spielberg modelou pessoas da Universal Studios mesmo antes de ser contratado.
Virtualmente qualquer pessoa que tenha sido um grande sucesso teve um modelo, um mentor, um professor que o guiou na direção certa. Agora você tem uma clara representação interior de onde quer ir. Pode economizar tempo e energia e evitar andar pelos caminhos errados, seguindo o exemplo de pessoas que já foram bem-sucedidas. Quais são as pessoas em sua vida que podem servir como modelos? Há recursos em amigos, na família, líderes nacionais, celebridades? Se você não conhece bons modelos, deve fazer questão de sair procurar algum. O que você tem feito é dar sinais a seu cérebro, formando um padrão claro e conciso de objetivos. Metas são como ímãs, atrairão as coisas que as tornarão verdades. No capítulo 6, você aprendeu como dirigir seu cérebro, como manipular suas submodalidades para realçar imagens positivas e diminuir o poder das negativas. Apliquemos este conhecimento em suas metas. Mergulhe em sua história profissional num tempo quando era um completo sucesso em alguma coisa. Feche os olhos e forme a imagem mais nítida e brilhante possível dessa realização. Anote onde puseram a imagem, se para a direita ou esquerda, em cima, meio ou embaixo. Outra vez, repare em todas as submodalidades, o tamanho, formato e qualidade de seus movimentos, assim como o tipo de som e sensações interiores que elas criam. Agora pense nos objetivos que anotou hoje. Imagine uma cena de como seria se conseguisse tudo o que anotou hoje. Ponha esta imagem do mesmo lado que a outra e faça a maior, o mais brilhante, focada e colorida que puder. Repare como se sente. Já se sentirá muito diferente e mais certo do sucesso do que quando primeiro formulou seus objetivos. Se tiver problemas para fazer isso, use o método SWISH, do qual já falamos antes. Movimente a imagem do que quer ser para o outro lado de sua moldura mental. Faça-a desfocada em preto e branco. Então, rapidamente movimente-a para o exato lugar de sua imagem do sucesso, fazendo-a romper qualquer representação de possível fracasso que possa ter percebido. Mova de modo que torne todas as qualidades grandes, brilhantes, coloridas, focadas das coisas que já realizou. Você deve fazer esses exercícios progressivamente para que seu cérebro tenha uma imagem sempre mais nítida, sempre mais intensa daquilo que espera realizar. O cérebro responde mais para repetição e sensações profundas. Assim, se puder continuadamente experimentar sua vida como a deseja e se experimentar essa vida com sensações profundas e intensas, estará quase certo de criar o que deseja. Lembre-se, a estrada para o sucesso está sempre em construção. Passo 11. É ótimo ter todas as espécies de metas diferentes. No entanto, o que é ainda melhor é ser capaz de designar o que todas elas juntas significam para você. Agora crie seu dia ideal. Que pessoas estariam envolvidas? O que você faria? Como ele começaria? Onde você iria? Onde você estaria? Faça isso da hora em que se levanta até a hora de dormir. Em que tipo de ambiente você estaria? Como se sentiria quando se deitasse na cama, no fim de um dia perfeito? Use a caneta e papel e descreva-o com detalhes. Lembre-se de como todos os resultados, ações e realidades que experimentamos começam com criações em nossas mentes. Portanto, crie seu dia da maneira como mais o deseja. Passo 12. Algumas vezes esquecemos que os sonhos começam em casa. Esquecemos que o primeiro passo em direção ao sucesso é nos proporcionar uma atmosfera que alimente nossa criatividade, que nos ajude a ser tudo o que podemos ser. Finalmente, esboce seus ambientes perfeitos. Quero que acentue o sentido do lugar. Deixe sua mente andar sem limitações. Qualquer coisa que queira é o que deve colocar lá. Lembre-se de pensar como um rei. Esboce um ambiente que traga para fora tudo o que você tem de melhor como pessoa. Onde estaria você? Na floresta? No oceano? Num escritório? Que ferramentas teria? Desenhos, tinta, música, um computador, um telefone? Que pessoas teria à sua volta, dando apoio para ter certeza de que realizou e criou tudo o que deseja na vida? Se você não tem uma nítida representação de como seriam seus dias ideais, quais são suas chances de criá-lo? Se não sabe como seria o ambiente ideal, como pode criá-lo? Como vai acertar um alvo se nem mesmo sabe qual é? Lembre-se, o cérebro precisa de sinais nítidos e diretos do que quer realizar.
Sua mente tem o poder de lhe dar tudo o que queira, mas só pode fazê-lo se estiver recebendo sinais nítidos, brilhantes, intensos e focados. Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a ele. Henry Ford. Fazer os exercícios deste capítulo pode ser um dos mais importantes passos a dar na direção da produção daqueles sinais inconfundíveis. Você não pode alcançar seus objetivos se não souber quais são. Se você aprendeu alguma coisa com este capítulo, deve ter sido que resultados são inevitáveis. Se deseja, outros darão essa programação por você. Se não tiver seus próprios planos, outros farão com que entrem em seus planos. Se tudo o que fez foi ouvir este capítulo, perdeu seu tempo. É imperativo que encontre tempo para fazer cada um desses exercícios. Talvez não sejam fáceis no começo, mas acredite-me, vale a pena. E quando começar a fazê-los, eles se tornarão cada vez mais divertidos. Uma das razões por que a maioria das pessoas não se dá bem na vida é porque geralmente o sucesso está escondido atrás de trabalho pesado. E uma boa decisão ou desenvolvimento de um objetivo é trabalho pesado. É fácil para as pessoas porem coisas como essa para fora e ficarem presas, tocando a vida, em vez de planejando a vida. Exerça seu poder pessoal agora e aproveite o tempo para disciplinar-se a fim de completar totalmente esses exercícios. Dizem que há somente duas dores na vida, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, e que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Há muito entusiasmo a ser ganho, aplicando-se esses 12 princípios. Faça isso por você. Também é importante rever seus objetivos com regularidade. Algumas vezes nós mudamos, mas nossos objetivos permanecem os mesmos, porque nunca paramos para ver se ainda queremos criar as mesmas coisas para as nossas vidas. Atualize seus objetivos a cada poucos meses, então talvez uma vez por ano ou a cada 6 meses, de uma maneira sistemática. Uma coisa muito útil é ter um diário que lhe dará o registro de suas metas em qualquer tempo de sua vida. Diários são ótimos para se rever, para estudar como sua vida se desenvolveu e quanto cresceu. Se vale a pena viver a sua vida, vale a pena registrá-la. E tudo isso funciona? Pode apostar que sim. Há 3 anos sentei-me e planejei meu dia ideal e meu ambiente ideal. No momento estou vivendo ambos. Naquela época eu estava vivendo num pequeno lugar em Marina del Rey, Califórnia, mas sabia que queria alguma coisa a mais. Portanto, decidi fazer minha própria oficina de determinação de meta. Decidi planejar meu dia perfeito e então programar meu subconsciente para criar aquela vida ideal, experimentando diariamente, em minha imaginação, a minha vida como mais a desejava. Foi assim que comecei. Sabia que queria ter condições de me levantar e ver o oceano pela manhã e poder dar uma corrida na praia. Eu tinha uma imagem, não era perfeitamente nítida, de um lugar que fosse verde e tivesse praia. Após ter me exercitado, queria ter um lugar amplo para trabalhar. Eu o via como um local alto e espaçoso. Eu o via em uma forma cilíndrica no 2º ou 3º andar da minha casa. Queria uma limusine, um motorista. Queria ter um negócio com 4 ou 5 sócios que fossem tão fortes e entusiasmados como eu. Sócios com quem pudesse me encontrar e expor novas ideias regularmente. Sonhei com a mulher ideal para ser minha esposa. Não tinha dinheiro algum e decidi que queria ser financeiramente independente. Consegui tudo o que programei em minha mente. Tudo o que então imaginei aconteceu. Meu castelo é exatamente a espécie de lugar que imaginei quando morava em Marina del Rey. Encontrei minha mulher ideal 6 meses após tê-la imaginado e casei-me com ela 18 meses depois. Criei um ambiente que alimenta minha criatividade, que sempre aciona meu desejo de ser tudo o que posso ser e que cria para mim uma atitude diária de gratidão. E por quê? Porque escolhi um alvo e todos os dias dava coerentemente a meu cérebro a mensagem nítida, precisa e direta de que essa era minha realidade. Tendo um alvo nítido e preciso, minha poderosa mente inconsciente guiou meus pensamentos e ações para produzir os resultados que eu desejava. Funcionou para mim e vai funcionar para você.
Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Agora deve fazer uma última coisa, uma lista das coisas que já tem e que já foram metas. Todas as coisas de seu dia ideal que já pode fazer, as atividades e pessoas de sua vida a quem seja mais grato, os recursos que já são possíveis para você. Chamam a isso diário de gratidão. Algumas vezes as pessoas se prendem tanto ao que querem que não apreciam ou utilizam aquilo que já têm. O primeiro passo em direção a uma meta é ver o que você tem e agradecer por isso. Aplicá-lo nas futuras realizações. Todos temos meios de melhorar nossas vidas a qualquer momento. Para realizar os seus mais loucos sonhos, você deve começar hoje com os passos de todo dia que possam colocá-lo no caminho certo. Shakespeare certa vez escreveu: ação é eloquência. Comece hoje com ações convincentes que o levarão a objetivos ainda mais convincentes. Neste capítulo você viu a importância da precisão ao formular seus objetivos. É a mesma coisa em todas as nossas comunicações conosco e com os outros. Quanto mais precisos nós formos, mais efetivos seremos. Agora vou compartilhar com você alguns dos meios para realizar essa espécie de precisão. Fim do capítulo 11.